prefere assim ou um pedestal? Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É uma honra, é um prazer estarmos aqui. Quando nós nos encontramos a família da fé, parece que a gente se conhece já há algum tempo. Temos essa ligação, não é verdade? Tem uma música, um hino que se canta, que diz: de todas as tribos, povos e raças, todos um dia irão louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós estávamos cantando aqui, já poderíamos ir para casa, porque o nosso coração se enche de tudo aquilo que foi cantado e quando vivido, mais ainda, nós contemplamos a presença do Senhor, sabemos que temos lutas, dificuldades, mas quando nós louvamos, o nosso coração se enche de alegria e de esperança. A dor começa a sumir, não é? Então, agora nós vamos nos alimentar da palavra, que é nutriente para a nossa alma, para a nossa consciência, para a nossa fé, para a nossa esperança, para a nossa trajetória, a nossa jornada aqui onde nós estamos. Quero agradecer ao convite do pastor Jean, do reverendo Jean. Eu diria que na vida você tem colegas que passam pela sua vida, alguns destes se tornam mais próximos, se tornam amigos de você, mas às vezes eles estão distante de você, da sua vida, do seu cotidiano. Mas tem uma expressão de um escritor, talvez o Jean e alguns outros conheçam, do Henry Noah, que fala que existem amigos que são do coração, tornam-se do coração. A Bíblia já falava, né, que há amigos mais chegados do que irmão. Então o Jean é esse amigo, nos conhecemos, já fizemos uma caminhada juntos, agora mais próximo, em alguns cafés juntos aí, junto da sua família, a Sandra, os seus filhos. E eu diria, como diz lá na minha terra, o Jean e a sua família aí, eles são cabra da peste, né? Tradução aqui para quem está no Facebook, tradução para cabra da peste, o cabra arretado. Só piorou, né? Então aí você traduz aquela pessoa que você pode contar em todas as horas, tá bom? Se alguma palavra não tiver no seu repertório aí, que baixar um cearenseis aqui, depois conversa com o Jean que complica, né? Aí carioquês aí vai complicar. Brincadeiras à parte, sou muito feliz de poder conhecer essa igreja, saber da seriedade que vocês têm tido em poder proclamar o evangelho de Jesus Cristo nesse bairro, sendo uma igreja relevante para esse bairro. Essa é a proposta do evangelho, né? Da gente impactar o local onde nós estamos. Eu gosto muito de história. Eu trabalhei uma época lá no Ceará com contação de história para crianças, numa escola secular, e nós tínhamos a oportunidade de contar a história da Bíblia para as crianças, num projeto chamado de orientação cristã, e por incrível que pareça, eu ainda ganhava dinheiro para contar a história da Bíblia. Né? E tive essa grata satisfação de trabalhar 5 anos nessa escola e aprendi muitas histórias com valores morais, onde extraíamos ensinamentos para a vida daquelas crianças e aproveitávamos também para contar histórias da Bíblia. E tem uma história que eu quero compartilhar, talvez se nós tivéssemos que dar um tema para essa história, seria do medo à esperança. Vivemos dias difíceis, não é verdade? Não sei como você chegou hoje. Hoje eu fui no supermercado e eu vi que um litro de leite já está quase R$4. Então vai batendo uma insegurança no nosso coração, a ponto da gente ter medo, da gente não saber mais o que vai acontecer no dia de amanhã. E tem uma história na Bíblia que traz essa perspectiva, ou traz a perspectiva da esperança. Conta-se no Antigo Testamento a história de uma mulher. Aliás, na Bíblia tem 2 livros que levam o título de uma mulher, é Esté e Ruth. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite no livro de Ruth, capítulo 1. Trouxe a Bíblia NVI, então nós vamos ler na versão NVI, graças a Deus. Não que eu tenha nenhuma outra
questão com outras versões, mas aqui nós vamos ler na versão NVI, tá? A história da família de Elimeleque e Noemi. Antes de você está com o texto aí, abrir o texto da Bíblia, eu queria contar rapidamente a história, nós vamos focar em apenas alguns versículos dessa porção da palavra do Senhor. Vamos imaginar a situação. A Bíblia conta a história de uma família que está vivendo dias difíceis, né? Os primeiros versículos começam falando que há uma situação de escassez, de fome. E eu fico imaginando o coração daquele pai, Elimeleque. Você sabe que Belém significa a casa do pão, a casa da fartura. E na época, diz a Bíblia, logo no início aí dos primeiros versículos, que não havia fartura, havia fome. E eu penso que aquele homem foi tomado de uma desesperança a ponto de ter que tomar uma decisão, fazer uma escolha. E aí é isso que nós vamos ver. E a escolha que talvez Elimeleque quisesse fazer fosse levar a sua família a viver num ambiente onde eles pudessem ser felizes, onde eles pudessem saciar as suas necessidades. E aí a gente vai vendo que a história vai piorando. Olha o que diz logo no primeiro versículo. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava-se Orfa e outra Ruth, e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera com auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me case esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu. Vamos ler juntos esses 2 versículos, o 16 e o 17? Olha o que Ruth responde.
Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, bendito, santo, estamos aqui, Pai, na tua casa, para louvar e bendizer o teu santo nome, que nós já fizemos aqui, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, com todas as nossas limitações, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, o nosso pecado que habita em nós, por causa da nossa natureza. Mas estamos aqui, Pai, porque nós queremos continuar te servindo. Queremos pedir ao Senhor, teu Santo Espírito, que nos ajude a compreender a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que clareia os nossos caminhos. Queremos pedir que os nossos pensamentos, que muitas vezes nos distraem do Senhor nesse instante, que a nossa mente, que o nosso pensamento esteja concentrado aqui, não naquilo que é amenidades das nossas palavras ou do nosso discurso, mas concentrado na tua palavra que nos alimenta, a qual acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que nos ajude na transmissão do compartilhamento dessa reflexão, dessa mensagem, e que o Senhor trabalhe em cada coração nessa noite, a necessidade de cada irmão, que de fato possamos sair daqui nutridos, alimentados, fortalecidos, para continuarmos testemunhando do Senhor, aonde o Senhor tem nos colocado. Essa oração nós fazemos no nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Como nós lemos, é uma história que tem um desfecho, nós podemos observar nos próximos capítulos, um desfecho muito bonito. Eu gosto de olhar para o Antigo Testamento com essa perspectiva de que nós podemos encontrar a graça, esse favor de Deus a partir do livro do Gênesis. A gente já encontra a graça de Deus sendo manifestada lá. Por exemplo, quando Adão e Eva expulsos, quando eles reconhecem que eles desobedeceram, que eles enxergam que eles estão nus, Deus providencia as folhas para que eles possam fazer roupas. Você já vê a graça de Deus sendo manifestada naquele instante. Deus vai manifestando a sua graça ao longo da história do povo de Israel. Deus manifesta a sua graça, o seu favor até hoje. Se nós estamos aqui é porque nós entendemos que a nossa vida só faz sentido a partir da cruz. Essa história que o apóstolo Paulo tentava passar para as igrejas da Galácia, de Roma. Ele dizia, só faz sentido nós sermos justificados por causa de uma coisa. Por causa da cruz. Somente um Deus justo pode justificar nós que somos injustos. Sem a cruz não faz sentido nenhum. Pedro vai dizer
que essa viva esperança ela deve continuar brotando no nosso coração. Por mais que o nosso coração seja tentado a passar por tempos de incredulidade, de sequidão, nós temos que continuar perseverando. E é isso que acontece nessa história. Aquela família sai de uma cidade, que era a cidade de fartura, era a cidade onde o Deus Todo-Poderoso era celebrado, ou deveria ser celebrado, e eles vão para Moabe, na expectativa de que lá em Moabe eles tivessem uma vida diferente. E quando chega lá, o cenário piora. Sabe quando você recebe uma notícia ruim, e aí depois você recebe outra notícia ruim, em cima da ruim, só vai piorando a situação? A Bíblia conta que aquela família foi se dizimando, foi se acabando, a ponto de restar apenas Noemi e as duas noras. O coração de Noemi se despedaça. Nós observamos na leitura, quando ela retorna para Belém, ela não quer mais ser chamada de Noemi, porque a amargura no seu coração. Ela chega ao ponto de dizer assim: o Senhor se voltou contra mim. Primeira coisa que a gente observa, primeira coisa que a gente pode tirar de aplicação desse texto para a nossa vida hoje, é que a graça de Deus continua se manifestando, mesmo em tempos difíceis. A graça de Deus não é instável, nós somos. A graça de Deus não flutua, nós somos. A graça de Deus não duvida, ou seja, o amor de Deus, ele não aumenta e nem diminui, ele nos ama. Nós acabamos de cantar que quanto amor ele tem por nós, é isso. Deus nos ama e ponto final. Ele não acorda de mau humor amanhã e diz assim: André, hoje não dá para te amar, não dá para te favorecer, porque o que você fez é muito ruim. Não, Deus nos ama. A graça de Deus se manifesta na desgraça, e é isso que nós vamos observar. Sabe qual é o final dessa história? É que se a gente fizer a pergunta, desculpa você que está me ouvindo e aqui também, se a gente fizer a seguinte pergunta: se Ruth não tivesse se solidarizado ou voltado para Belém, ou ido para Belém com a sua nora, o que é que haveria, o que é que poderia ter acontecido na história? Entendendo que a soberania de Deus, ela conduz a história como um todo, e nós também fazemos parte dessa história. Sabe o que é que tinha acontecido? Poderia ter acontecido, mas Deus está no comando do universo. Ele está o tempo todo tentando transformar o que está caótico, o que está destruído. Ele está sempre tentando reconstruir, trazer harmonia. É que o Filho de Deus não teria vindo ao mundo. Quando nós lemos a genealogia de Jesus, lá no primeiro capítulo de Mateus, nós observamos a seguinte informação. Por isso que é muito interessante a gente ler os nomes, as famílias. Por que aqueles nomes estão inseridos lá na Bíblia? O texto vai dizer que Ruth encontra o seu resgatador, Boaz. Boaz se casa com Ruth. Depois eles têm um filho que se chama Obed. Obed tem um filho que se chama Jessé. Jessé tem um filho que se chama Davi. E Jesus é de qual linhagem? Jesus, o Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Olha que interessante. Foi a atitude a escolha de Ruth de seguir com a sua sogra, retornando, indo para Belém. Você percebe Deus conduzindo aquela história. E assim como Deus conduziu aquela história, Deus conduz também a sua e a minha história. Se nós estamos aqui, é porque Ele continua conduzindo.
Não sei qual é a sua situação, o seu momento agora, mas Deus continua conduzindo a sua vida e a sua história. Não importa as escolhas que nós viemos a fazer. Uma outra lição que nós podemos observar é a confissão de fé que Ruth faz. Uma das mais belas confissões de fé. Eu diria que está até acima da nossa confissão de fé da nossa igreja. Mas esta confissão de fé é de alguém que confia plenamente em Deus. Você sabe o que é que significa? A Ruth dizia assim: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde você morrer, eu também quero morrer. Ela abandona a sua velha natureza. Ela deixa de adorar agora os deuses de Moabe e passa a adorar e a confiar na providência do Deus Todo-Poderoso. É o que nós lemos aqui, nos 2 versículos. Não insistas comigo que te deixe. Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali eu quero ser sepultada. E outra coisa, né? É que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa a não ser a morte venha me separar de ti. Essa confissão de Ruth coloca a Ruth numa perspectiva, ela não estava apenas agindo generosamente com a sua sogra. A Ruth não estava apenas tendo um ato de compaixão para com a sua sogra. Ruth se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Ruth se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus ao qual nós cremos, confiamos. Ao Deus que é criador de todas as coisas. Ao Deus que criou as coisas por meio da sua palavra. Ao Deus que criou todas as coisas por meio durante os 7 dias. E criou tudo bom. É esse Deus que ela está se rendendo, se prostrando. Ela não apenas tem um ato de generosidade, de compaixão. Ela diz, eu quero seguir esse Deus. E quando você observa os outros capítulos, a atitude de Ruth de ir procurar trabalho, de ir procurar sustento, providencialmente entra nas terras de Boaz, encontra com Boaz. Boaz passa por todos os ritos cerimoniais da época. Eles se casam. E aí dá sequência. O que eu acho interessante, lindo dessa história, é justamente a sequência da soberania de Deus sendo manifestada por meio da história de cada um desses que estão aqui. É assim que acontece também com a nossa vida. Deus não está lá e nós estamos aqui. Deus está conduzindo toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. Deus nos guia. Deus nos leva para lugares às vezes difíceis, para trabalhar no nosso coração, para trabalhar na nossa mente, para nos ajudar a compreender de fato a nossa pequenez, a nossa limitação de entender que Deus tem o melhor para nós. Essa é uma das belas histórias que nós temos que anunciar aos 4 cantos da terra, para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão sem perspectiva, para aqueles que estão desanimados. Há uma saída, há um caminho a ser traçado. Isso me faz lembrar da história de 2 discípulos de Jesus que caminhavam tristes, desanimados no caminho de Emaús. Aqueles homens caminharam com Jesus, possivelmente um deles era o próprio Lucas. Mas eles estavam desanimados, porque a esperança deles havia se acabado. A esperança tanto do ponto de vista político e social, porque eles criam que Jesus podia trazer uma restauração para o povo, uma justiça. E do ponto de vista da fé também, a fé foi abalada naquele instante. E aqueles homens caminham sem esperança, sem perspectiva, e ao ponto deles não reconhecerem quem era Jesus.
Talvez essa seja uma diferença. Ruth reconheceu quem era o Deus Todo-Poderoso. Aqueles homens, ao encontrar com Jesus, eles não reconhecem Jesus, sendo que eles já haviam caminhado com Jesus. Esse é o grande risco que nós temos, de conhecer o Deus Todo-Poderoso, mas de não reconhecê-lo, de não reconhecer que Ele está com a gente, de não reconhecer que Ele continua se mostrando, se revelando, Ele continua querendo ceiar com a gente, Ele continua querendo compartilhar a agenda, a nossa agenda, né? Ele continua querendo ser o centro da nossa vida. Essa é uma diferença. Ruth compreendeu que não adiantava mais conviver com os deuses de Baal. De Baal não, de Moabe. Ela queria adorar ao Deus Todo-Poderoso. Aqueles dois discípulos que caminhavam com Jesus, eles estavam sem esperança, porque Jesus morreu. Mas eles esqueceram do que Jesus sempre falava para eles, o que ia acontecer. Mas é no partir do pão que eles reconhecem quem é Jesus. E ao reconhecer quem é Jesus, eles voltam animados. E é isso, por isso que a gente vem para a igreja. Porque na igreja ajuda a gente a reconhecer quem é Jesus, o ensinamento de Jesus, os passos que Jesus deu, as lutas que ele enfrentou, os enfrentamentos que ele teve. Quando você observa, por exemplo, os enfrentamentos de Jesus, a gente observa que ele enfrentou, por exemplo, os ricos da época. Ele disse, não dá para servir, né, a dois senhores. Não dá para adorar o Mamon e a Deus. Você tem que escolher. Jesus enfrenta, por exemplo, a sociedade que era muito machista, que não incluía a mulher. O que é que ele faz com a mulher? Ele chama para perto. O que é que ele faz com a criança? Ele diz assim, olha, sabe qual é a imagem que vocês têm que ter do reino de Deus? A porta de entrada do reino de Deus, bem na frente assim, tem a imagem de uma criança. Quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Criança naquela época não era nem gente. Então, quando a gente começa a caminhar na igreja, começa a conviver, a gente começa a ver os ensinamentos de Jesus. E isso vai fortalecendo a nossa fé. Isso vai fazendo com que a gente compreenda o que é ser cristão hoje, por exemplo. Não é apenas você, e eu tenho vivenciado isso porque voltei para esse ambiente universitário, e você percebe que não adianta você dizer apenas que é cristão ou que é evangélico da igreja tal, não adianta isso. Porque as pessoas que estão à nossa volta querem ver o nosso testemunho, a nossa vida, se há coerência com aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Então, o que é ser cristão hoje? Ser cristão hoje, queridos, é justamente compreender a dimensão do arrepender-se e do crer. Jesus diz, o tempo é chegado, a hora é agora. Arrependam-se e creiam. Arrepender-se significa passar por uma transformação na nossa mente, no nosso coração. Mudança de mente. Crer significa confiar. Confiar significa você se lançar sem medo. Eu tenho um pavor de medo. Eu estou aqui tá suficiente. Mas eu tenho dificuldade com a altura. Para vocês terem uma ideia, viajar de avião para mim é complicado. Mas eu viajo, não deixo de viajar. Certa vez, um amigo me chamou para fazer aqueles negócios de rapel. E eu suava naquele dia mais do que hoje. Mas eu fiz.
Mas aí ele dizia assim, a corda, ela não quebra, confia nela. Pode ir. E era assim, era 20 metros, sei que era, eu nem lembro quanto que era, mas era alto. Passei assim um tempão para descer naquele rapel. Eu só desci, primeiro porque Deus deixou, né? E meus filhos eram pequenos lá em Fortaleza, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Né? Se eu cair aqui é uma irresponsabilidade gigantesca, mas desci. Por que eu estou contando essa história? Porque confiar é isso, queridos. Crer é sinônimo de confiar. É quando nós nos lançamos plenamente nas mãos de Deus. Nós vivemos numa sociedade tão apegada, tão acumulativa. Tudo que a gente vive é em função do dinheiro. A fé hoje, eu vejo alguns jovens, trabalho com uma missão chamada Frontiers, e trabalha com envio de missionários para o campo muçulmano, né? E às vezes você vai desafiar alguns jovens para isso, e aí antigamente a pessoa ia para missões e dizia assim, eu vou pela fé. Mas rapaz, você não tem... Não, eu vou. É igual casar, né? Como é que você vai casar? Pela fé, vai dar tudo certo. Hoje em dia não, ele diz assim, não, eu preciso primeiro, ó, eu estou acabando ali o curso, aí eu vou trabalhar, eu vou juntar dinheiro para eu ter uma poupança, porque se eu tiver alguma dificuldade no campo, eu tenho uma segurança. Claro que eu não estou falando aqui da gente ter uma fé irresponsável, mas parece que a gente não confia mais na providência de Deus, no cuidado de Deus. O que eu vejo na atitude de Ruth é justamente isso, uma atitude de entender que ela precisa agora adorar esse Deus ao fazer essa mudança para uma cidade. Ela faz isso não só do ponto de vista geográfico, ela não está apenas mudando de uma cidade para outra, mas ela faz no coração. Sabe por quê? Porque a gente observa os passos seguintes, aí fica um exercício para a gente ler na nossa devocional, ou ler depois, acompanhar a história, os passos que Ruth dá. Você percebe o compromisso dela de fato com Deus. O envolvimento dela, não apenas do ponto de vista familiar, da generosidade, mas de entrega. De justamente compreender que a história dela está sendo guiada por Deus. A minha história, a sua história também está sendo guiada por Deus. Está sendo conduzida por Deus. Portanto, o que nós podemos levar para casa hoje, o que nós podemos levar para a nossa semana, nós que estamos aí espalhados por essa cidade, né? Às vezes envolvido em tantas outras atividades, qual o nosso desafio a partir desta história, a partir desse ensinamento bíblico, de entender que de fato nós podemos passar por algumas dificuldades, mas não podemos deixar que o nosso coração se volte contra Deus. Podemos até fazer isso, nós observamos isso na Bíblia. O profeta Abacuque entra numa crise tremenda quanto à injustiça, quanto à violência. Mas o que é que ele descobre? Quando você lê lá a oração de Abacuque, a gente descobre que ele, depois do percurso que ele faz de oração, de entender a ação de Deus no povo, o cuidado de Deus com o povo, mesmo o povo sendo ingrato, quando o povo passa pelo Egito, lá pelo deserto, Deus está providenciando todas as coisas, mas o povo continua sendo ingrato para com Deus. O profeta Abacuque vai descobrir, mesmo que nos falte combustível, mesmo que nos falte dinheiro na nossa conta, mesmo que nos falte a morte de um filho, mesmo que nos falte a doença que chegou assim de repente, a escassez, enfim, poderíamos colocar outras coisas. Eu estou atualizando o texto, lá diz, mesmo que não haja fruto na figueira, não haja fruto na vide, não haja ovelha no curral, mesmo que me falte qualquer coisa, inclusive a ausência de ovelha significa a ausência do sacrifício, eu ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação.
fazer isso é olhar para os salmos e perceber o quanto o salmista ou os salmistas, mesmo passando por momentos de dificuldade, eles conseguem cantar em meio à dor. Não é fácil, mas é possível. Louvar e bendizer o Senhor quando as coisas não estão bem. Mas é isso que Deus requer de nós. É isso que Deus quer de mim e de você. Portanto, sai amanhã para o seu trabalho, não importa se o chefe é chato, é difícil, pega no teu pé, vá lá, ore por ele. Eu tive uns professores que eu tive que fazer isso. Professor perseguindo, eu disse, não tenho o que fazer. Ou eu vou conversar com o reitor, não vai dar certo. Ele não vai demitir esse homem. Vou orar. E não é que deu certo? O difícil é orar, né? Mas esse é o caminho. O caminho da oração. Então, que Deus nos ajude a trilhar essa jornada do medo à esperança, a esperança viva em Jesus Cristo de Nazaré. Nossa vida só faz sentido quando, de fato, nós compreendemos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Você pode conversar com a pessoa mais intelectual da face da terra, ela vai te falar vários trechos de livros, ela vai te dar vários caminhos, várias possibilidades de viver uma vida longe de Deus. Mas quando você olha para essa pessoa do ponto de vista emocional, essa pessoa é a pessoa mais frágil da face da terra. Só tem uma coisa que preenche o coração e o vazio dela, é a mensagem da cruz. Estou falando isso pela experiência que eu tive na universidade. Tem um colega que estudou na USP, intelectual, mestrado em letras, agora está na psicologia. Certo dia estava caminhando na universidade e ele estava desesperado. E ele disse assim, eu preciso falar com você. Eu preciso que você ore por mim. Aí a gente foi lá no bosque. Eu disse, você quer mesmo que eu ore por você? Mas os livros, aquilo que você lê, não faz sentido nenhum. A minha alma está abatida, angustiada. Eu preciso de oração. Alimentamos a nossa alma aqui com a esperança que é Jesus. Agora saímos para o outro lado da rua, levando essa esperança. Porque o mundo só vai encontrar paz quando, de fato, compreender que a paz que reina no nosso coração, que excede toda a nossa compreensão e entendimento, está centralizada no autor e consumador da nossa fé, o Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Queria que você